Salve, povo bom! Vamos nós hoje falar mais um pouquinho sobre moléculas. Hoje nós vamos falar sobre algumas substâncias orgânicas, moléculas que são muito importantes, que você consome todo dia, que faz parte da composição do seu corpo e é importante você conhecer um pouquinho mais sobre elas, tá? Então a ideia dessa nossa aula, dessa nossa videoaula, é comentar um pouquinho sobre as principais moléculas orgânicas que existem. Se você chegou aqui agora, eu sou o professor Gabriel e esse canal aqui é o seu canal de Ciências da Natureza por Enseja, o Simplesmente Natural. Já vai deixando aquela dedada no botão de inscrição, se você ainda não é inscrito. Já deixa aquele like que eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo. Compartilha esse vídeo com a galera para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e mandar benzaço na prova do Enseja. Vem comigo porque a prova está chegando e você vai sim ser aprovado e buscar o seu certificado. Nesse videozão vamos falar sobre o quê? Substâncias orgânicas. Primeira delas que eu quero comentar com você é aquela que é a principal fonte de energia para o seu corpo, que são os carboidratos. Os carboidratos, eles são classificados em vários grupos e eles são classificados de acordo com o tamanho da molécula. Aqui eu vou falar para vocês, primeiramente, sobre aquela principal molécula que seu corpo utiliza como fonte de energia. Lembrando que os carboidratos, eles recebem um apelido de açúcares. Certo? E o primeiro carboidrato que eu quero comentar com vocês é quem? Aquela que quando o cara chapa o coco, fica loucão, passa mal, vai parar lá no hospital e aí o médico tem que injetar esse tipo de nutriente no corpo dele. Eu sei que você já sabe, pode comentar aqui embaixo. Eu sei, professor, o nome desse carboidrato. É esse aí mesmo. A glicose. A glicose é o principal carboidrato que fornece energia para as suas células, para o seu lindo corpinho. Ô professor, e de onde vem a glicose? Vixe, a glicose ela está disponível aí de várias formas. Vamos pensar agora na nossa alimentação. Quando você come, a sua principal fonte de carboidrato geralmente é de origem vegetal. O arroz, ou uma mandioca, ou um macarrão que tem farinha de trigo. Então tudo isso, todas essas fontes geralmente são as fontes principais de carboidrato dos vegetais. Os vegetais, eles armazenam carboidrato em uma molécula gigantesca que acumula um monte de molécula de glicose, um monte, forma uma molécula gigantona, chamada de amido. O amido é a reserva energética de carboidratos dos vegetais. E aí você come o amido. Quando você come o amido, é uma molécula muito grande. E essa molécula tem que ficar pequenininha, ao ponto de caber lá dentro da sua célula. Olha isso. Então, por isso que você digere os alimentos. A digestão nada mais é do que a quebra dessas moléculas grandes para elas ficarem pequenininhas. E a menor molécula que seu corpo usa é a glicose. Então, o amido é grandão e a glicose é pequenininha. Bom? Então imagina então que você come lá o arroz, na hora que você está comendo, na sua boca já tem uma molécula, uma enzima responsável por quebrar o amido. Essa enzima que você tem na boca, que fica na sua saliva, é chamada de amilase salivar. O nome dela já está relacionada com a molécula que ela quebra. Olha que coisa maravilhosa. Pá! Quebra o amido. E aí começa a quebrar, vai passando pelo seu tubo digestório até chegar lá no seu intestino, onde ocorre a quebra final, e aí formam lá as moléculazinhas de glicose que o seu corpo absorve e pode, então, ir até as suas células para nutrir as suas células e te dar energia. Outra coisa, uma outra molécula de carboidrato importante, o glicogênio. Assim como o amido é a molécula gigante de carboidratos de reserva de energia das plantas, dos vegetais, o glicogênio é a sua reserva, é a reserva energética dos animais. Então, quando você come muito e aí você não consome toda a glicose, o seu corpo não vai jogar fora. Seu corpo é inteligente, ele não joga a comida fora. Ele vai acumulando essa glicose na forma de glicogênio. Acumula e guarda esse glicogênio. Então ele acumula glicose, essa glicose vai aumentando de tamanho, um monte de molécula junto, forma uma molécula grandona chamada glicogênio. Esse glicogênio vai para onde? Vai ser armazenado principalmente em dois tipos celulares do seu corpo, em dois tecidos. Lá nas suas células do seu fígado, nas células hepáticas e nas suas células musculares. Acumula então o glicogênio. Quando você passa um tempo em jejum, o que pode acontecer? Você precisa de glicose, abaixa a quantidade de glicose na sua corrente sanguínea e aí
esse glicogênio é quebrado de novo em moléculas menores, lá nas suas células hepáticas ou nas suas células musculares, que começam a liberar de novo glicose para sua corrente sanguínea para nutrir as suas células. Olha que coisa sensacional, sensacional. É assim, então, que você pode entender um pouquinho mais sobre essas moléculas orgânicas. Então, comentamos aqui basicamente sobre 3. A glicose, que é a primeira fonte de energia do seu corpo. Depois, falamos do amido, que é a reserva energética do vegetal. E sobre o glicogênio, que é a sua reserva energética, tá bom? Então, essas são as 3 principais moléculas orgânicas na forma de carboidrato que eu queria comentar com vocês. Então, esses são os 3 principais carboidratos que eu queria comentar. Tem outros, mas eu queria deixar esses 3 para vocês, que eu acho que já dá um help legal. Outra molécula orgânica importante é a proteína. As proteínas são extremamente importantes, porque as proteínas elas têm várias funções nos nossos organismos. Uma das funções das proteínas é uma função estrutural. As suas células musculares, hein? As células musculares são compostas por fibras proteicas. E as fibras proteicas, elas então dão estruturação para a sua musculatura. Além de dar estrutura para o seu corpo, elas ainda são contráteis, ajudam o seu corpo a se locomover. Então, uma das funções das proteínas é justamente formar as suas células musculares, as suas fibras musculares, que dão estruturação e, além de tudo, ajudam na locomoção do seu corpo, porque elas são fibras contráteis. Um outro tipo de proteína muito legal são as enzimas. Essas são quentes, hein? As enzimas, elas são responsáveis por mediar reações químicas dentro do seu corpo e dentro das suas células. Elas funcionam como se fossem ferramentas. Imagina que você tem lá uma chave de fenda que é responsável por parafusar lá um determinado tamanho de parafuso. As enzimas funcionam da mesma forma, ela é uma ferramenta dentro da sua célula, dentro do seu corpo. E específica, ela só vai trabalhar em um determinado tipo de função. Então você tem várias enzimas e cada enzima ela é responsável por uma função específica. Lembre-se que enzimas também são proteínas. Ô professor, de onde vêm as proteínas então do meu corpo? Essa é uma questão quente da gente pensar. De uma forma muito simples, você precisa entender o seguinte: quando a gente come, por exemplo, carne, a principal fonte de proteína, carne, ovo, leite. Quando você come esses alimentos, quando você ingere esses alimentos, essas proteínas que estão nesses alimentos vão virar as suas proteínas? Na verdade, não. As proteínas elas são formadas por bloquinhos. Igual uma parede é formada por tijolos. Então a parede é o grandão que você vê. Os tijolos são as menores partes que formam essa parede. As proteínas também têm partes pequenininhas que vão se juntar para formar as proteínas. Essas partes pequenininhas das proteínas são os aminoácidos. Então, quando você se alimenta de proteína de origem animal ou de origem vegetal, o seu corpo vai fazer digestão dessas proteínas e quebrar essas proteínas em aminoácidos. Esses aminoácidos o seu corpo vai usar para produzir as suas próprias proteínas. Proteínas como as musculares, proteínas como as enzimas, proteínas como outras proteínas que têm diversas outras funções no seu organismo. Então, só dando um exemplo desses 2 tipos de proteína para a gente passar agora para a próxima molécula orgânica, para a próxima substância orgânica, que são os lipídios. Lipídios. Você sabe que existe um preconceito muito grande com os lipídios, né? Porque falou lipídio, já pensa o quê? Lipídio é gordura, gordura faz mal, e aí eu vou ficar gordo, eu vou engordar. Já vira aquele caos. Vamos lá, vamos falar dos lipídios de uma forma mais científica. Por que que o seu corpo precisa de lipídios? A primeira importância, porque a membrana das suas células, a estrutura que reveste as células do seu corpo são feitas de lipídio. Se você não ingere lipídio, as suas células não têm como produzir membrana. Se as suas células não têm como produzir membrana, como que seu organismo vai se desenvolver? Como que seu organismo vai repor células mortas? Como que seu organismo vai proliferar células se não tem o lipídio para fazer a membrana da célula? Então você precisa do lipídio sim. A segunda importância dos lipídios, os lipídios, eles são precursores de hormônios. Existem muitos hormônios que têm característica lipídica. Por exemplo, os hormônios que dão as características sexuais para os homens e para as mulheres. A testosterona
é um hormônio lipídico. O estrógeno e a progesterona também. Então, imagina, você não ingere lipídio, como que você vai desenvolver as suas estruturas, seus órgãos sexuais? E outra, não são só as características sexuais. Todo o organismo do homem e da mulher, ele sofre influência dos hormônios sexuais. Então você precisa ter uma dieta rica em lipídios de qualidade. Como assim qualidade, professor? De origem vegetal, né? Ter ali um azeitezinho, um óleo de origem vegetal de qualidade, para você poder se alimentar com fontes de lipídio boas, para você conseguir produzir essas substâncias que são importantes para o seu organismo. Ó, lembra que eu falei? Membrana da célula, que é formada por lipídio, hormônios, testosterona, estrógeno, progesterona, que são extremamente importantes para a manutenção do metabolismo do corpo, tanto do homem quanto da mulher, e para as características sexuais. Para de ser preconceituoso com relação ao lipídio, tá? Você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado e só ingerir lipídios de qualidade. Tem ainda a história do colesterol, que é um lipídio extremamente importante, só que a gente acaba confundindo a história do colesterol, porque fala muito sobre exames com relação ao colesterol bom, colesterol ruim. Essa história do colesterol eu vou postar para vocês lá no meu Instagram, ó, tá passando meu Instagram aqui, vou postar um post exclusivo falando sobre a história do colesterol. O que é o colesterol? Essa história de, colesterol bom, colesterol ruim, na verdade não é o colesterol que é bom e é ruim, e sim as proteínas que transportam o colesterol no seu corpo. Então entra lá no meu Insta que eu vou fazer um comentário mais aprofundado sobre o colesterol lá. E para a gente finalizar, eu queria comentar sobre um outro tipo de molécula orgânica, que são os ácidos nucleicos. Rapaz, professor, que palavrão, hein, bicho? Hoje você tá que tá, hein? Tá falando difícil, hein? Ó, 2 ácidos nucleicos que existem e são extremamente importantes: DNA e RNA. Vou dar uma ênfase maior no DNA. Quem é o DNA? O DNA é a molécula que armazena as características genéticas de um ser vivo. Dentro lá das suas células, você herdou metade do seu DNA do seu pai e a outra metade da sua mãe. E aí nasceu essa coisinha maravilhosa que é você, uma mistura da sua família, certo? Uma mistura do seu pai e da sua mãe. Então, o que é o DNA, na verdade? Eu falo sempre para os meus alunos que o DNA, ele é a receita. É a receita para fabricar um ser vivo. Então, toda a receita para produzir um ser vivo está lá no DNA. Por isso que o DNA é uma molécula orgânica extremamente importante. Por quê? Porque sem o DNA não tem como a célula saber o que ela precisa fazer. Como que eu vou saber o que tem que ser um ser vivo se eu não tenho a informação? Então, o DNA é aquela informação que está lá armazenada bonitinha lá na sua célula, dentro do núcleo da sua célula, bem protegidinho. E o RNA, professor, fala um pouquinho dele, fala um pouquinho. Vou falar. O RNA, ele tem vários tipos de RNA, mas o principal deles, que é o RNA mensageiro, é a molécula que vai pegar a informação que está lá no DNA, lá no núcleo da célula, vai pegar essa informação do DNA e levar essa informação lá para o citoplasma da célula, para a galera que está lá saber o que tem que fazer. Quem é a galera? A galera são as organelas celulares. Então, o RNA mensageiro, o nome mesmo já diz, ele leva a mensagem do DNA que está no núcleo para o citoplasma da célula, para que a célula possa executar aquela receita que estava escrita lá no DNA, porque o DNA não sai do núcleo, ele fica guardadinho lá, protegidinho, para não sofrer perdas, para não sofrer lesão, para não correr o risco da célula perder a informação genética. Então, quem sai é a molécula de RNA, levando a informação para a célula produzir aquilo que está escrito lá na receita do DNA. Então, meu povo, conseguimos falar um pouquinho sobre as principais substâncias orgânicas que existem. É claro que eu dei só alguns exemplos de cada uma delas, tá? Mas é para você ter uma ideia e eu tenho certeza que você tendo essa noção, você já vai ter condições de responder qualquer questão que caia sobre esse tipo de assunto lá na sua prova do Enseja. Então, lembrando que nós falamos sobre os carboidratos, sobre as proteínas, sobre os lipídios e sobre os ácidos nucleicos. 4 substâncias orgânicas super importantes que fazem parte da composição dos seres vivos, fazem parte da composição do seu lindo corpinho e que você consome na sua alimentação todos os dias aí, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse videozão. Se você curtiu, aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Entre no meu Instagram para ter mais informações sobre esses assuntos e outros assuntos que nós já falamos e vamos falar nos vídeos, sobre novidades no canal. E você já sabe, né?
toda semana tem vídeo novo. Então fique ligado aqui no canal, beleza? Valeu por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus, tamo junto. Vamos estudar, porque o Enseja tá chegando e você vai ser aprovado. É nóis!